Muito bem, glória a Deus. Minha esposa comentou, próximo final de semana teremos aqui cara nova para a igreja, a fachada ali, né? Aí alguns podem estar pensando assim, mas igreja de cara nova não é quando muda a cara do pastor? Ou quando o pastor usa uma peruca? Mas então, vamos estar sim, né, recebendo aqui, glória a Deus, né, uma fachada nova. Tudo isso em prol, claro, né, da nossa comemoração de aniversário. Então, veio assim, glória a Deus por isso. Temos também aqui a sala, o berçário, a EBI, que estão em obras, em reformas ali. Então você vai andar aqui pela igreja, você vai ver ali andames, máquina, série de coisas ali por conta dessas obras que estão acontecendo. Pessoal trabalhando ali, indo e voltando. Várias equipes ali trabalhando, máquina, martelete, perfuratriz, tudo ali. Cavadeira, essas coisas. Queridos, hoje então, como é um dia especial, temos aqui casal amado, tem uma história conosco, né? Casal que é o Jetterson e o Miguel, foram ungidos ao ministério, juntamente conosco. Nós temos uma história na vida cristã juntos, né? É um momento grandioso na vida de quem já passou por isso, porque fica gravado na nossa mente assim, com algo de fato especial. Tem uma data que eu lembro assim com muito carinho, né, que é o dia que a minha esposa me pediu em casamento. O segunda data é essa, né? Não, mas sim. Então é assim, queridos, né? Nós guardamos, né? Vocês podem pensar assim, pô, mas o pastor já perdeu o cabelo. Sim, mas a memória continua ainda, né? Lembro dessas coisas. Pois é. Lembrando a todos, né? Teremos nesta quarta-feira o retorno do nosso encontro de homens. Glória a Deus. Então venha, homens, né? Venham, tragam um amigo ou alguns amigos, né? Que vocês gostariam que também compartilhassem esse momento aqui. Momento totalmente descontraído, muito embora aconteça aqui neste lugar, aqui na igreja, mas a gente fala de várias coisas, trazendo luz da palavra de Deus, certo? O objetivo principal é fazer com que a palavra de Deus ela se sobreponha sobre as questões da nossa vida. Certo? Quem já participou, quem acompanhou aí, quem está acompanhando, sabe disso, né? E sai um pouco do quadrado ali, mas enfim, o foco principal, a palavra de Deus. Jesus agindo na nossa vida. Bom, temos também hoje aqui a presença dos irmãos queridos aqui, né? Hugo, a sua esposa, a sua filha. Bem, são fazendeiros lá da Fazenda Rio Grande, né? Estão conosco nessa noite, prestigiando, são do grupo familiar aqui do Peterson e da Raquel, né? Glória a Deus pela sua vida, obrigado pelo carinho de vocês estarem conosco aqui. Queridos, hoje então nós vamos ter uma mensagem maravilhosa diretamente do Reino de Deus, através da nossa irmã Raquel. Ela foi escolhida então por Deus para ministrar uma palavra aos nossos corações. Quero chamar a Raquel então aqui, Raquel, por certeza, pela vida dela. Então eu convido a vocês estenderem a sua mão abençoada para cá, orar pela vida da Raquel. Pai Celestial, graças. Queremos agradecer, Senhor, pelo coração, pela vida da Raquel. Aceitar este. E hoje, Pai, ela pode estar compartilhando bênçãos que o Senhor tem sobre a vida. Pai Celestial, use a vida como um instrumento de revelação de nossas vidas, para que nós venhamos a compreender quão grande é o
teu amor. Quão sublime é este amor que o Senhor tem por nós. Sabemos, Pai, que a partir de hoje, nossa vida não será mais a mesma, porque a partir da tua palavra se revela, nossos corações transformados. Desde já, vamos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estão ouvindo bem? Queria agradecer mais uma vez, pastores, né, por eu estar aqui, esposo, Jetterson. Queria cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, quem eu ainda não cumprimentei. Prazer conhecê-los. Uma alegria descer aqui para Joinville e caminhar com vocês, Jaime, Sara. E os demais irmãos que a gente vai sempre se encontrando aqui, né? E eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que surgiu de um devocional. É a segunda palavra minha que vem de um devocional. Então, eu queria começar lendo com vocês Apocalipse 2, versículo 17. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Amém? Eu queria que você repetisse assim: Ele me dará um novo nome. Quem aqui sabia que Deus vai dar um novo nome? Alguém conhece essa passagem? Lembra? Deus nos dará um novo nome. E eu fiquei pensando nisso, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela, ela já tem uma idade avançada, né? E eu falei assim, você costuma ler a Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de se alimentar da palavra, conhecer? E ela falou assim, eu gosto sim de ler a parte de Salmos e os Evangelhos, o resto eu acho muito difícil, não dá para entender. Veja lá o Apocalipse, por exemplo, né? É tão complicado, a gente não entende nada, né? E eu falei assim, não. Hoje em dia a palavra está revelada, irmãos. A palavra, ela está revelada. E eu falei para essa pessoa, Apocalipse é fácil de entender. É que João não conhecia um avião, João não conhecia internet, João não conhecia as coisas. Ele tinha que descrever conforme ele via. Então, o avião ele descrevia como um animal que voava, por exemplo, né? E hoje, com o Espírito Santo, ele revela todas as coisas. A gente vai ver que aquele maná escondido é a revelação que nós temos quando a gente busca a comunhão na palavra com Deus. Esse maná escondido é uma revelação que Deus nos dá e Ele quer dar e está acessível, está aí. Basta a gente ir ao encontro, basta a gente querer se alimentar desse maná que está escondido. Que ele está escondido por quê? Porque é para quem quer, não é para qualquer um. Quando Jesus pregava para as multidões, mas a revelação ele dava para quem subia o monte com ele, para quem se retirava com ele e queria algo mais. Não, eu quero ir mais fundo, eu quero realmente entender aquilo que o Senhor está falando. Então vem aqui que eu revelo. E a mesma coisa acontece com a gente, de segunda a segunda. Não só aqui na igreja, mas em casa. E aonde quer que a gente está. Até indo o carro num trânsito, ou trabalhando em casa, limpando a casa, ou fazendo qualquer coisa. Se a gente está em comunhão, Deus vai revelando e dando o maná dele escondido. Amém? Então, essa mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês, ela é mais uma mensagem assim de um estudo e de uma exortação. Às vezes tem uma mensagem animada de profecia, de declaração, que vocês são vencedores, né? Mas hoje não. Hoje eu quero exortar um pouquinho uns aos outros, né? Porque a palavra fala que a gente deve se exortar e se animar uns aos outros.
Então, o que é o nome de uma pessoa? O nome é algo que designa uma pessoa, é algo que dá identidade a uma pessoa, né? Se eu chamar, faz favor, oi, você aí, né? Todo mundo vai ficar olhando, mas quem que é que ela está falando? Quem que está chamando? Eu estava num lugar e eu falei com uma pessoa, mas eu não vou lembrar agora o nome dela. Mas, enfim, foi alguém. Fica no vácuo, não fica? Então, o nome, ele dá identidade, ele designa uma pessoa. Agora, quando eu falo assim, estive com o Hugo, conversei com o Hugo, estive com a Sara, conversei com a Sara, já sei de quem eu estou falando. Conheço a Sara, conheço aquela pessoa, já sei quem ela é. Lembro fisicamente, lembro do jeito, lembro da personalidade. O nome, ele confere identidade para uma pessoa, né? A criança, ela sabe quem ela é quando ela começa a dizer o nominho dela, né? Quem tem bebê aqui sabe, né? Quando o bebê começa a conseguir falar o nominho, né? Tudo erradinho às vezes, né? Mas começa a se expressar. Eu sou... E fala o nome, né? Começa a ter uma identidade. A criança vai criando aquilo nela. Eu sou Raquel. Eu sou Raquel. O nome é tão importante hoje em dia que a gente, antes de dar um nome para um filho, a gente vai procurar o quê? Significado. Deixa eu ver o que significa aquele nome para eu não me arrepender depois do nome que eu vou escolher. E a mesma coisa acontecia, irmãos, desde muitos anos atrás. O nome, ele estava ligado à essência de uma pessoa, à história do nascimento. Quando nascia um bebê, algo que estava relacionado àquele momento do parto, algo que estava acontecendo no contexto daquela tribo, algo que estava acontecendo naquela família, por exemplo, Benjamim, motivo da minha alegria, motivo do meu sorriso. Emanuel, que seria Deus conosco, enfim. O nome está ligado à identidade de uma pessoa. E o nome é algo tão importante que Deus tem vários nomes. Só que Deus, ele é tão poderoso, tão complexo, que você não consegue descrever ele em um nome só. Porque ele é tanta coisa. Ele não tem uma única essência. Deus tem várias essências. Então, ele tem vários nomes. E quando ele se apresentava para o povo e quando ele se apresenta para nós, ele se apresenta de acordo com a necessidade que nós temos naquele momento. Então, a gente, por exemplo, a gente sabe que um dos nomes de Deus aqui, vamos ver alguns nomes de Deus. El Shaddai, Deus poderoso. Elohim, Deus altíssimo, Deus criador. Shammah, Deus está aqui. Deus está presente aqui, em qualquer lugar, a qualquer momento. Shalom, Deus é paz. Jeová Jiré, Deus proverá tudo o que você precisa. Jeová Rafá, Deus sara, Deus é a cura que você precisa, a essência de Deus é cura. Jeová Niri, Deus é a minha bandeira. E outros nomes, tantos nomes que a gente lê mais na Bíblia, porque Deus, ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Se você precisa de cura, ele é. Se você precisa de paz, ele é. Se você precisa de uma provisão, ele é. Se você se sente sozinho, se você se sente perdido, ele está perto, ele está ali, ao teu redor. Ele é o teu Criador, ele é teu Pai, ele é poderoso, ele é forte, enfim. Essa é a essência de Deus. Mas ele é tão poderoso que ele precisa de muitos nomes. E, por fim, temos o nome de Jesus. O nome de Jesus que ele nos deixou para nós. O nome é algo tão importante, que a gente tem que honrar o nosso nome. Eu sou de uma tradição, de uma época que as pessoas honravam o nome, empenhavam o nome e não podia ter o nome sujo, né? Queriam ser reconhecidas com honestidade, sinceridade, uma pessoa séria, né? Então a gente tem que cuidar o que as pessoas vão relacionar ao nosso nome. E Jesus deixou o nome dele, um nome cheio de poder. Vamos ver alguns trechos da palavra aqui, por exemplo, assim, em João 14, 13, 14, fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus tinha um nome, ele falou assim, o meu nome eu vou te dar. E
tudo, tudo que você pedir ao Pai, através dele, eu vou te dar. Amém, irmãos? Vamos ler juntos João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Ele está afirmando novamente. Atos 3:6, nós vamos ter um exemplo das primeiras pessoas que usaram o nome. Ele deixou o nome, ele fez uma promessa, que tudo que a gente pedisse em nome dele, ele nos daria. Então nós temos aqui, Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Essa história aqui é uma história de uma pessoa que tinha nascido paralítica de nascença. Nunca tinha sabido o que era andar. Nunca tinha andado. Precisava ser carregado para andar. Nunca soube o que era ir e vir com liberdade, né? E no momento que é usado o nome que nos foi deixado, eu não tenho nem prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho nem poder em mim mesmo, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, ande. Então, o nome de Jesus é um nome poderoso, é a essência de Jesus, é a essência do poder dele, é a essência de um Deus que esteve presente aqui conosco, que morreu na cruz para nos dar tudo, tudo o que ele é. Tudo, irmãos. Porque, como herdeiros que somos, esse poder hoje tem em nós. Só que a gente não acessa isso. Isso é tão grandioso que a gente tem dificuldade de acessar isso. Mas esse poder dele está em nós. Porque quando a gente recebe o Espírito de Deus, nos tornamos um. Qual que é o nosso nome daí? Eu não tenho mais apenas o meu nome. A essência do nome de Jesus está comigo. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu não sou mais só Raquel. Sou Raquel mais Deus. Então, se a gente tiver convicção de que é o nome de Jesus, quando a gente fala Jesus, no reino sobrenatural, numa dimensão que a gente não enxerga, muitas coisas acontecem, a gente teria mais temor por esse nome. Porque o nome de Jesus, às vezes, está sendo tomado como um clichê, como um amuleto, e não tomado com honra ou uma reverência. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, está amarrado em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque é um nome que está ao nosso dispor para nós usarmos, mas não banalizarmos. E é um nome poderoso. É um nome poderoso que a gente precisa usar na hora que convém e da maneira que convém, com santidade, amém? Com respeito. E a gente tem que prestar atenção no que a gente canta, a gente tem que prestar atenção no que a gente louva. Aqui teve 2 hinos que a gente cantou sobre o nome de Jesus. Teve um hino que falava assim, nome de Jesus, nome que me levará ao céu. A gente também cantou que a gente crê no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Então, aquilo que a gente canta, que a gente adora, ela é uma verdade para nós. A gente não pode cantar da boca para fora. A gente tem que cantar aquilo que a gente acredita e aquilo que é verdade para nós. E se não é ainda, a gente precisa rever a nossa vida e falar assim, o que falta para esse nome ser poderoso na minha vida? Não é verdade? Porque ele falou que nós temos poder de ressuscitar mortos, de curar enfermos, expulsar demônios. Nós temos tanto poder, irmãos, que onde a gente passa sem abrir a boca, as pessoas podem ser tocadas, curadas. Esse nome tem tanto poder que sem abrir minha boca, eu tenho que expressar Jesus. As pessoas têm que ver Ele em mim, e as pessoas têm que ver Ele em você, sem você abrir a boca. As pessoas não vão ver só você, elas vão ver Ele também. Então, o nome é algo muito importante. E a palavra fala que Deus nos dará um novo nome. O nome é a própria pessoa. O nome é a própria pessoa. O nome é a própria pessoa. Guardem isso que eu vou falar no final depois disso novamente.
Algumas vezes a gente vê na palavra que Deus mudava o nome das pessoas. Algumas vezes ele queria dar uma nova identidade para aquela pessoa. Então ele mudava o nome. Então, por exemplo, Abrão, que era pai ilustre, ele mudou para Abraão, que é pai de nações. Sarai, era minha princesa. Deus vai lá e fala, não, você não vai mais se chamar Sarai. A partir de hoje se chamará Sara, mãe de nações. Deus está mudando a identidade. Então, vão linkando aí, muda o nome, a identidade. Jacó, usurpador. Deus muda o nome dele para Israel, ter poder com Deus. Simão, Deus ouve. Deus muda para Pedro, rocha. Então, Deus vai mudando a identidade, a essência, cada ao propósito. Cada ao propósito. E o que acontece, por exemplo, num casamento? Quando que a gente muda o nosso nome, as mulheres aqui, por exemplo, né? Quando a gente casa. Quando a gente casa, a gente recebe um novo nome. A gente recebe o nome do nosso esposo, do nosso marido. E o que acontece quando a gente recebe esse nome? A gente muda a nossa identidade, a gente muda o nosso status, a gente não é mais solteira, a gente passa a ser casada, a gente passa a pertencer a alguém, essa pessoa também passa a pertencer a nós. Então, mudança de nome tem a ver com posse, autoridade, o marido passa a ter autoridade sobre nós. Antes era o nosso pai, antes de sairmos de casa, quando a gente casa, o marido começa a ter autoridade sobre nós. Tem a herança, os bens são compartilhados, né? Tudo que é do marido, a gente começa a compartilhar os bens, então tem a herança, tem a intimidade. Então muda, a mudança de nome muda, né? Traz as responsabilidades diferentes. A mesma coisa acontece quando um pai, nasce um filho, o pai vai no cartório e registra o filho e dá o que para o filho? Só o nome? Sobrenome. Isso é o quê? Eu reconheço que ele é meu. É meu filho, é meu. Posse, autoridade, pertencimento a uma família, identidade, não é qualquer um pertencer a essa família. É Neves, é Carelli, é Barbosa, enfim. Da identidade da família, o pertencimento ao parente, à parentela, né? Faço parte de uma comunidade, de uma família, né? Autoridade, herança, os filhos são nossos herdeiros. Então, a mudança do nome, ele traz tudo isso. E da mesma forma funciona com Deus, irmãos. Assim como num casamento muda-se o nome da esposa, assim quando uma criança nasce e ela recebe o nome do pai, a mesma coisa com Deus, como a gente leu ali, funciona da mesma forma. Receber o nome de Deus é sinal, significa que Ele é nosso dono, Ele é o nosso Senhor, a Ele pertencemos, nós somos herdeiros dEle, né? Nós temos intimidade e iremos para um novo lar. Iremos para um novo lar. Quando somos batizados, nós somos batizados para dentro do quê? Em quem? Nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus fala que todo aquele que for batizado nasce de novo. Quando que eu vou nascer de novo? Batismo. Então, no batismo, sou batizada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de Deus também fala em Coríntios que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então, percebam, irmãos, que quando a gente muda o nome, a gente está mudando a nossa essência, Deus está mudando a nossa identidade. Então, por exemplo, assim, se eu fui batizada, eu, Raquel, em o nome do Espírito Santo, o Espírito Santo fala de comunhão. Opa, então aqui já começa uma mudança. E eu vou falar um pouquinho agora de mim. Eu era uma pessoa que, quem trabalha um pouquinho na área de psicologia sabe que existem vários tipos de personalidade. Tem a pessoa que é introvertida, tem a pessoa que é extrovertida, tem a pessoa que é pensamento, tem a pessoa que é sentimento, enfim, tem vários tipos de personalidade. E eu, no meu teste, deu que eu era
introvertida ao extremo, introvertida assim no grau assim mais máximo que tinha. Para mim, chegar num ambiente e ter que conversar com alguém era muito trabalhoso. Eu gostava muito de chegar numa igreja, sentar num banco, ouvir a palavra e sair sem falar com ninguém. Se eu ia num evento, eu sou empresária, às vezes a gente é convidado aí, eu dava assim graças quando não precisava conversar, cumprimentar ninguém, não tinha assunto nem nada. Imagine daí quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e você tem que mudar isso. Porque se eu fui batizado para dentro de um nome que é comunhão, eu preciso me envolver. Eu preciso ir até o irmão, conversar. Eu preciso ser igreja. O que é ser igreja? É ser um corpo. Eu preciso participar desse corpo. Eu entendi que, se eu nasci de novo, eu faço parte da noiva. Eu faço parte de uma igreja. Muda a minha identidade. Eu não sou mais só Raquel. Eu sou Raquel, mas o Espírito Santo. Eu preciso estar inserido no corpo. Porque Jesus, ele não vem buscar Raquel. Jesus vem buscar o corpo. Jesus não vem buscar você, Letícia. Ele vai vir buscar o corpo. Então, eu tinha que estar inserida numa igreja. Então, eu tive que permitir o trabalhar de Deus em mim. E isso, irmãos, foi bem trabalhoso para mim, no início. Muito trabalhoso. Eu ia até uma irmã, cumprimentar, dizer boa tarde, cumprimentar como é que ia o dia, ouvir a irmã, e daí tentar ajudar e conversar e tal. Foi muito trabalhoso para mim. Mas eu entendi que precisava ser dessa forma. Então, Deus vai tratando a gente. E Deus vai transformando a gente naquilo que Ele tem um propósito para a gente. Ele vai moldando o nosso caráter. E não tem outra forma de ser. E eu vou falar para vocês, assim, que a gente é batizado no amor. Então, assim, se a gente não se condói, se um sofrimento de uma pessoa não causa um impacto na gente, a gente ainda não foi batizado no amor. Se a gente vê uma pessoa falar de alguma coisa, de algum problema, de alguma necessidade, se a gente sabe de uma situação de alguém, e aquilo não faz com que a gente saia da nossa zona de conforto para ajudar, a gente não foi ainda batizado no amor. Se a gente ainda tem um parente, que a gente tem alguma coisa que não está bem resolvido, a gente não foi batizado em nome do amor. Se você tem uma pendenga com alguém, com um amigo, com um ex-colega de trabalho, com um irmão, com um parente, com um ex, que você ainda tem uma pendenga, você ainda não foi batizado no amor. Aí a gente vive uma vida de aparência e sem autenticidade. Então a gente não recebe o novo. A gente não recebe o novo nome. Então percebam que o Senhor, Ele quer nos dar um novo nome. Mas isso também vai permitir, vai ser um resultado do quanto eu permito o trabalho de Deus na minha vida. E assim, não adianta, irmãos, a gente falar assim, eu estou na igreja há 14 anos, por exemplo, a gente caminha ali com os nossos pastores, Papa e Priscila, há 14 anos. A gente já ouviu muitas mensagens, a gente já fez teologia, a gente já caminha, a gente está no Ministério de Evangelização, a gente já participou da integração. Não adianta a gente falar assim, não, eu já sou cristã, eu já estou pronta, não adianta você falar que você está pronto, porque você nunca está pronto. Sempre tem algo para Deus trabalhar. E eu vou lançar um desafio para vocês. Comecem a orar assim, Espírito Santo, qual é a área da minha vida que precisa ser mudada, que eu ainda não mudei? Espírito Santo, seja luz e me mostra aquilo que eu ainda preciso ser mudado, o que eu preciso ser confrontado. E prepare-se para a resposta. Porque sempre tem, a gente nunca vai estar pronto. Até a volta de Jesus, até Ele vir nos buscar, nós não estamos prontos ainda. E é por isso que Ele ainda não veio. Porque Ele está dando tempo para que a gente cresça e amadureça. E eu quero agora ler com vocês um pouquinho da igreja em Pérgamo. É o mesmo capítulo, Apocalipse 2, só que alguns versículos antes do 17 que eu li. Vamos ler um pouquinho do contexto ali da igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, versículo, pode ser do 13 ao 16. Conheço onde vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim.
Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Amém? As 7 igrejas de Apocalipse, elas descrevem sim as igrejas desde o início, quando Jesus subiu aos céus, até o dia que ele voltar. E essa igreja de Pérgamo, embora aqui ele tenha narrado e descrito num contexto como era a cidade de Pérgamo, a gente vai ver que muito hoje a gente encontra na nossa sociedade atual, que ele descreveu ali. Então, Pérgamo, ela era um dos centros culturais e comerciais fortes na época dos discípulos. Ela era muito forte na cultura e no comércio. Pérgamo significa torre forte. Ela ficava no alto de uma montanha, num forte. Era muito difícil dela ser invadida. E eu vou falar algumas características de Pérgamo e vocês vão linkando com o nosso mundo, com a nossa sociedade aqui na nossa cidade de Joinville, nosso estado de Santa Catarina, nosso país, o mundo de hoje como está. E veja se não é a mesma descrição. Pérgamo, ela tinha um rei, um imperador, e ele decidiu fazer dela um centro muito forte na cultura e ele quis construir uma grande biblioteca. E ele construiu lá a segunda maior biblioteca do mundo, naquela época, com 200.000 livros que não eram livros, eram pergaminhos. Pergaminhos vem da palavra Pérgamo. Naquela época, a escrita era tudo em folha de papiro. Papiro vinha de uma planta que ficava no rio Nilo. Era uma planta aquática que secava e eles usavam, então, o papiro para escrever. Só que o imperador do Egito brigou com esse imperador de Pérgamo e não fornecia o papiro. Não fornecia. Falou que não ia fornecer o papiro. Então, com a necessidade dele querer construir a biblioteca, ele teve que buscar alternativas para escrever e tornar aquilo real. Então, ele começa a matar animais, secar as peles, costurar, unir uma pele com a outra, e formou-se o pergaminho, onde estão os maiores registros bíblicos, estão todos em pergaminhos. Então, pergaminho vem da palavra Pérgamo. Então, cultura muito forte, conhecimento, sabedoria, busca, né, do conhecimento e da sabedoria. Também eles tinham um deus serpente. Eles adoravam um deus, uma serpente muito forte. Eles tinham esse deus que era o deus da cura. Então, muitas pessoas utilizavam práticas medicinais, né, e eles levavam a esse deus serpente. E hoje a gente sabe que o símbolo da medicina, o que é? Uma serpente. Então, vinha desse deus serpente, o deus da cura deles. Tinha um templo também muito grande a Zeus. E foi o único lugar que, pela primeira vez, se construiu um templo dedicado a um imperador, em honra e memória ao imperador, só que o imperador ainda estava vivo. Sempre em todos os lugares se construía um templo em homenagem a quem tinha morrido, né? Mas em Pérgamo, pela primeira vez, foi construído um templo onde o imperador ainda estava vivo. Então tinha o quê? Idolatria. Idolatria, busca da cura em outras coisas. Vamos lá? Idolatria, o que a gente tem na sociedade atual? Busca da cura em qualquer coisa, menos num Deus. Né? E ele fala ali das práticas de Balaão e Nicolaítas. O que é a prática de Balaão? Prática de Balaão, eu vou falando, descrevendo Pérgamo, e vocês vão vendo o contexto da nossa sociedade atual. Balaque
ele era moabita e ele queria atacar o exército de Israel, né? E ele não conseguia, ele viu que a derrota dele ia ser iminente e tinha um profeta Balaão. E ele falou assim, eu vou chamar o profeta Balaão para vir orar e amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele mandou chamar Balaão e falou assim, vem cá, sobe lá na montanha, vai lá com os meus guerreiros lá, com meus soldados, sobe até lá em cima e amaldiçoe o exército de Israel para que ele perca, que ele seja derrotado com a investida que a gente vai dar para eles. E Balaão foi. E o que aconteceu quando ele abriu a boca? Ele abençoou o exército. E ele desceu de lá e falou assim, não consegui amaldiçoar o exército, porque Deus já abençoou, eu não consigo amaldiçoar. Não, mas não pode, volta lá, amaldiçoa de novo, vai com mais gente, vai lá, não tema, vai lá e amaldiçoa. E ele foi, quando ele abriu a boca, da boca dele só saiu bênção. E sempre foi assim, até a terceira vez. Aí, quando ele voltou da terceira vez, ele falou para Balaque assim, olha, não posso amaldiçoar aquele povo, Deus já abençoou. Então, vamos mudar a estratégia. Se você fizer eles pecarem, eles vão abrir uma lacuna para serem amaldiçoados. Então, espalhe das tuas mulheres as mais bonitas que você tem, coloque ao redor do exército para que os homens vejam elas e eles se relacionem com elas. Aí, eles mesmos vão dar vazão, vão dar motivo, vão abrir lacuna para serem amaldiçoados. Essa é a doutrina de Balaão, né? Infiltrar uma doutrina, infiltrar uma ideia, infiltrar alguma coisa no meio da igreja para que a gente saia de uma santidade, para que a gente saia de um caminho que a gente está tendo como correto e a gente passa a ver o correto às vezes como errado e o errado como certo. Percebe a astúcia maligna de Satanás? Satanás, ele não vai mais vir atacar a gente de cara feia. Ele vai vir com uma ideia, com uma filosofia, com uma fofoca, com uma divisão, com uma inveja, com ciúmes, com egoísmo. Começa a infiltrar isso lá. Começa a ir com isso, esse pensamento aqui. E fala também do nicolaísmo, né? O que era o nicolaísmo? Nicolaus foi um homem que aceitou Jesus, ele se converteu a Jesus, ele se tornou cristão, porém ele tinha um relacionamento com uma mulher que não era cristã e ele não quis abrir mão desse relacionamento. Então, ele se dizia cristão, mas ele se relacionava com essa mulher e ele não era casado com ela. Então, ele começou a difundir o seguinte, que nós somos pecadores, que a nossa carne é muito fraca, a nossa alma é uma coisa separada do espírito e que não faz mal a gente pecar, porque Deus, ele é muito bonzinho, a graça dele é muito grande e ele sempre vai nos perdoar. Pode pecar à vontade, que ele está sempre pronto para perdoar. Isso é o nicolaísmo. E se a gente for refletir, a gente vive na sociedade atual esses tipos de pensamentos. De pessoas que querem levar a vida cristã como bem entendem. Porque Deus me perdoa. Se eu fizer isso, é só me arrepender. Então, o que Deus está falando ali? Guarde o meu nome, ele está falando assim, volte a guardar o meu nome, volta para a santidade. Então, a gente tem que cuidar o nosso viver como cristãos, quando estamos agora nessa caminhada aqui que pertencemos à igreja, a gente tem que cuidar com as sutilezas do inimigo. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com conhecimento, muito preocupadas em querer fazer curso, mestrado, não tem nada de errado nisso. Mas quando isso substitui Deus e a busca de Deus na minha vida, não é legal. O conhecimento também, ele tem prejudicado famílias, formação de famílias, né? Por exemplo, assim, eu até compartilhei isso num culto de mulheres. É muito natural hoje a gente ver as mães falando para as filhas,
Você só vai casar depois que se formar. Primeiro estude para ser o quê? Independente. Independente do quê? É uma regra maligna essa. Uma regra mundana essa. Porque a mulher, ela não vai ser independente. A mulher vai ser dependente de um homem. Isso, espiritualmente, é proteção para nós. Isso é uma proteção para nós. E, como se não bastasse falar para a gente só correr atrás do conhecimento, como se casamento fosse uma coisa sem importância, sendo que Deus, Ele fala que o casamento é de suma importância, Ele começa com o casamento em Gênesis e termina com o casamento em Apocalipse, e tudo que Ele relaciona a Ele é o casamento de nós com Ele. Então, o casamento é algo muito importante, e a gente não pode fugir dessa missão. E eu vejo assim, às vezes as mães falando assim, ó, ai, filho dá trabalho, filho, pense bem, não fica tendo um monte de filhos. A gente ouve isso, não, minha filha vai demorar para ter filho, tenha um filho. Irmãs, a gente tem que cuidar, porque isso é um pensamento que entra dentro da igreja. Isso é um pensamento sutil que vem entrando dentro da igreja, que vem fazendo com que as pessoas, os jovens não estão mais querendo casar, os jovens estão tendo medo de ter filhos, as pessoas estão vendo filho como peso, as pessoas estão vendo criança como problema, e não é assim. As pessoas estão querendo substituir crianças por pet. Então, o certo está virando errado e errado está ficando certo. E a gente, como igreja, quando está numa roda, a gente não pode simplesmente se calar diante de coisas assim. Só que a gente só vai ter a percepção se a gente está se alimentando do maná escondido. Se eu estiver me alimentando do maná escondido, a hora que alguém estiver assim, o Espírito Santo vai me dar uma sabedoria para falar uma palavra de fogo, para trazer um impacto para aquelas pessoas que estão falando isso. A gente tem também comparações, né? Às vezes as igrejas, para se manterem lotadas, acabam deixando coisas do mundo entrarem nelas. Festas, por exemplo, e costumes, né? Então, por que aqui na igreja a gente não faz assim? Naquela igreja eles fazem daquela forma. Por que aqui vocês não fazem corrente? Por que aqui vocês não fazem o dia do sal grosso? Porque a gente está substituindo, né, por um Deus serpente. A gente está tirando o foco da pessoa de Jesus, que é aquele que cura e que salva, para um objeto. Daqui a pouco a pessoa está tendo mais fé na vassoura que foi ungida aqui no culto, que leva para casa, do que no nome de Jesus e na pessoa de Jesus. Né? Então, isso causa, né? Vocês fazem, como é que é lá? Vocês fazem o dia da oração, vocês fazem o dia 20, né? As pessoas elas estão tão desesperadas por ter as coisas, mas elas saem da palavra. Elas vão fazendo conforme agrada a alma, conforme aquilo vai agradando elas. O que é mais fácil? Eu levar para casa um objeto ou eu ficar lendo essa palavra e me alimentando da palavra e tomando posse da palavra e declarando aquilo que o Jaime falou, que na minha boca há palavras de poder, que na minha boca há palavras de vida, que na minha boca há palavras de cura. O que é mais fácil? Eu ser profeta mesmo na minha vida? Levar vassoura. É mais conveniente, né? A imoralidade, né? As doutrinas que vêm entrando dentro no nosso mundo, né? Tudo é relativo, nada mais é verdade, né? Eles pegam a verdade, hoje, né, qualquer assunto é verdade isso? Não, depende. Depende de como você vê. Só que quando a gente pega a palavra, não tem depende nem relativismo. É o que a palavra de Deus fala. É o que Deus fala. Não existe relativismo na palavra de Deus e não existe meia verdade. Para Deus não existe meia verdade e mentira. Então a gente tem que conhecer isso aqui, para a gente se defender dos ataques que vêm. Deus está descrevendo ali a igreja, mas esse é o contexto atual nosso, é o que a gente vive hoje por aí. Nas universidades, nas rodas de conversa, nos trabalhos, na rua, né? Quando a gente compra o pão, o que a gente mais ouve é coisas mundanas. E coisas assim querendo entrar, o mundanismo na igreja, o mundanismo na igreja, o mundanismo na igreja para saciar a carne. Porque eu tenho preguiça de orar, porque eu não quero sair da zona de conforto, porque eu posso vir aqui no domingo assistir o culto e durante a semana fazer o que eu quiser. Eu posso levar a vida como eu bem quiser, como bem entender. Eu venho cultuar Jesus aqui, adorar Jesus no domingo e durante a semana levo a vida do jeito que eu quero.
faço o que eu quero do meu jeito? Porque é o que a gente tem visto. Isso não é a santidade. Então a gente precisa resgatar a essência de Cristo em nós. Nós precisamos resgatar isso. Tito 2:11, vamos ver o que ele diz. Tito 2:11. Posso ler aqui? Vou ler aqui. Tito 2:11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Bem atual essa palavra, né? Paulo escreveu e veja como é bem atual. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a você, homem e mulher. A graça salvadora, a graça te salva. Ela perdoa todos os pecados que você já cometeu e o que você vai cometer até o último dia da tua vida. Está tudo resolvido o pecado. Você já é santo, você já é justificado. E se você não é assim, é porque você ainda não recebeu a graça dela. Só que ela salva não para você continuar fazendo o que você quer. Irmãs, irmãos, a gente tem que entender que quando a gente entrega a vida para Deus, a gente não vai mais viver como a gente quer. A gente vai viver o que Ele quer para nós. E a maioria das vezes, Deus vai exigir da gente coisas que a gente não quer. Isso foi na minha vida inteira. Sempre. Sempre o que eu não queria fazer, o que eu não gostava de fazer, Deus me levou a fazer. Sempre. Eu escolhi fazer direito. Quando eu estava me formando, quando faltavam 6 meses para me formar, Deus falou assim, eu falei para Deus, olha, eu entrego a minha vida a ti, faz da minha vida o que quiser. Aí meu pai me convidou para trabalhar na empresa, nós temos uma empresa, trabalho eu, meu pai e meus 2 irmãos. E quando o meu pai me convidou para trabalhar na empresa, eu fui lá e falei, Deus, me formando em direito, por que o senhor me chama agora para ir trabalhar na empresa do meu pai? Eu era apaixonada por direito, ia seguir uma carreira em direito. Aí o Espírito Santo falou assim, mas você não falou que você entregou a tua vida para mim? Que eu podia fazer o que eu quisesse? Então, o que você está reclamando, né? Aí eu entendi. O propósito dele era eu ficar na empresa do meu pai. Terminei, me formei em direito e eu entendi que o tempo de direito me deu conhecimento para eu trabalhar na empresa do meu pai, mas o mais importante, eu conheci Jesus na faculdade. Foi na faculdade, no lugar menos provável, tinha um grupo pequeno de irmãos que amavam Jesus e falaram de Jesus para mim. Eu sempre fui católica. Meus pais sempre foram atuantes, muito atuantes na igreja, catequista, enfim, ministro da Eucaristia. Eles foram muito atuantes, muito mesmo. Eu cresci num lar que meus pais serviram a vida inteira eles. Mas na faculdade eu entendi o que era religião e eu entendi o que era a pessoa de Jesus, eu entendi o que é graça. Caiu o véu, sabe, irmãos? Caiu o véu. Caiu o véu da religiosidade e eu entendi o que era o evangelho do reino e entendi o que era ser cristã e seguir Jesus. Então foi um divisor de águas. E novamente um divisor ali, quando o meu pai me chama para trabalhar na empresa. Muitos anos mais tarde, irmãos, eu entendi o propósito de Deus na vida da minha família e de eu estar ali. Deus usou isso para que, no momento de dificuldade que eles passaram, eu fosse um alicerce através da fé. Porque a gente passou por problemas muito fortes, tanto na nossa família, como também dentro da empresa. A gente passou por um incêndio, a gente quase perdeu a empresa. Então, assim, ali eu sempre pude entrar com uma palavra de fé, de ânimo, falando de Jesus, falando o tempo inteiro deles, como orar. Falei, pare de orar, oração pronta, comece a conversar com Deus, consagre a nossa empresa para Deus, fala para Deus vir aqui. Então, eu ia falando aquilo que eu ia aprendendo, aquilo que eu ia me tornando, eu ia ensinando meu pai e minha mãe a se tornarem.
Meu pai e meu irmão também passaram por um problema no casamento. Quase os dois se separaram, meu irmão e meu pai. E graças a Deus eu pude ali ser alicerce com palavras, sempre com palavra, irmãos. Eu sentava diante do meu pai e da minha mãe com a palavra. Vamos ver o que a palavra diz. Meu irmão e minha cunhada, vamos ver o que a palavra diz. Muita oração, né, Jefferson? Muita oração. E hoje eles estão ali, casados, firmes, meu irmão com a minha cunhada, meu pai com a minha mãe. Então eu entendi que ali foi um cuidado de Deus. Também a gente na empresa, né, a gente leva muitos colaboradores a entregar a vida a Jesus, então a gente dá oportunidade para as pessoas crescerem, né? A gente tem pessoas ali que já entraram serventes de limpeza, que hoje são secretários, já entrou ajudantes de motoristas, que hoje tem uma escola particular, abriram uma escola particular no município. Então, assim, a gente vai falando, ensinando a pessoa a crescer, falando do reino e ensinando a pessoa a crescer profissionalmente e espiritualmente também. Em tantas partes da nossa vida, Deus vai falar assim: saia do sofá, saia da zona do conforto da tua casa, vá ali, fale com aquela pessoa que você não quer falar, não julgue ela porque você está julgando, né? Deus vai fazer você pedir perdão para quem você não quer pedir. Deus vai pedir para você, não sei o que Ele vai pedir, mas vai ser alguma coisa que vai ser desconfortável para você. E isso faz parte da tua transformação. Isso faz parte. E se você está tudo bem, se nada está te incomodando, então se desperte, porque tem alguma coisa errada. Na minha vida está tudo tranquilo, está tudo calmo, está tudo certo, eu faço minhas orações, eu vou para a igreja, estou em paz. Irmãos, presta atenção, porque algo está errado. Sempre tem coisas para Deus mover dentro de nós. Sempre tem, irmãos. Ninguém pode dizer que está pronto. A igreja ela foi separada do mundo, chamada não para se unir com o mundo e casar com o mundo, né? Não para perder a pureza, mas se permanecer santa. Conservai o nome do Senhor e tem fé. E não existe outra maneira de a gente crescer espiritualmente e avançar, realizar, cumprir o que Deus está pedindo aqui, né? Ele fala assim: arrependa-se, senão venha e se não venha a ti sem demora, e pelejarei com a espada da minha boca. Deus quer nos transformar. Ele quer que a gente se alimente dele. Ele quer mudar a nossa essência. Lá em Gênesis a gente foi feito do pó, mas Paulo fala em Coríntios que a Nova Jerusalém ela é construída por pedras preciosas. Então Deus está mudando a nossa natureza de um pó fraco, frágil, para uma natureza de pedra preciosa, que tem valor, que é durável e indestrutível. Nós éramos pó, não somos mais pó. A nossa natureza é a mesma que foi comparada com Cristo, a rocha. Deus está nos transformando numa pedra. Deus está mudando a nossa essência. Ele quer nos transformar por completo. Ele quer mudar toda a nossa natureza. Ele quer que isso seja permanente. Por isso que ele fala: ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. É ele mesmo. Cada vez que eu me nego, Cristo é acrescentado em mim. Cada vez que eu me nego, Cristo é somado em mim. Eu vou sendo transformado de glória em glória. Vamos ler 2 Coríntios 3,18? Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Já estou indo para o final. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. Assim, todos nós que têm a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Esse texto está dizendo o seguinte: nós vamos sendo transformados de glória em glória. Cada vez que eu vou me negando meu ego, meu eu, meu orgulho, Deus vai trabalhando em mim, e mais de Cristo eu vou sendo acrescida. Então, quando Cristo estiver face a face comigo, ele vai se ver como se ele estivesse se contemplando no espelho. O que a gente se vê no espelho? Nossa imagem. Quando nós estivermos de face a face com Jesus, ele vai olhar para você, Letícia, ele não vai ver a Letícia, ele vai ver ele mesmo em você. Porque você foi transformada e você tem o caráter de Cristo.
Ele vai se reconhecer em cada um de nós. Ele vai se reconhecer. E é aí que nós vamos ganhar um novo nome. Porque Ele vai nos reconhecer. Ele fala isso por quê? Porque nesse contexto dessa região, naquela época, quando os bebês nasciam, o pai, ele dava uma pedrinha para o filho, com o nome dele. O pai dava uma pedra para a criança que nascia, reconhecendo que aquele bebê era filho dele. Por isso que Deus usava a linguagem da época. Ao vencedor dar-lhe-ei uma pedra, um maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca. Branca fala de santidade. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Então, eu falei aqui que o nome é a própria pessoa. Então, quando nós chegarmos diante do Senhor, o novo nome que Ele vai nos dar é apenas um reconhecimento do que a gente já fez aqui. É só uma consequência. Ele vai falar assim: você está aprovada, eu me reconheço em você. Você é uma pedra preciosa. É isso, irmãos, é a aprovação, é o reconhecimento de que nós, como noiva, estamos agora prontas para sermos a esposa, casar. Aí que fala que a gente vai ser casado, e é aquele contexto que eu falo, né? No casamento, o que acontece? Você pertence a uma pessoa, você tem intimidade com uma pessoa, a convivência faz você parecer com a pessoa, você vai pegando os trejeitos do teu cônjuge, você vai ficando parecido com o passar do tempo com o cônjuge, nós vamos parecendo com Jesus, nós vamos cada vez mais tendo a essência dele, né? E eu quero encerrar com esse versículo aqui. Isaías 56:5. Darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Gente, que privilégio, né? Nós vamos estar no muro do céu, da Nova Jerusalém, não é em qualquer lugar, tá? É na eternidade, nós vamos estar lá. E Ele vai nos dar um memorial, um nome melhor do que os filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno. Um nome eterno que não será eliminado. Vale a pena, né? Vale, né? Vale a pena estarmos aqui, aprendermos da palavra, sermos edificados na palavra. Mas o mais importante, vale a pena a gente praticar e viver com autenticidade a palavra, porque um dia nós teremos um novo nome, nós teremos um novo lugar, seremos uma esposa. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém? Somos milhões em fé, somos o sinal do céu, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Aleluia! Milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando, milhões